o poder da disciplina e sabedoria para a vida saudável. Provérbios 8:35 diz assim: pois todo aquele que me encontra, sabedoria, encontra a vida, a disciplina, e recebe o favor, a recompensa do Senhor. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Nós vamos falar aqui como ter uma vida sábia e como, de alguma forma, melhorar a nossa rotina, melhorar a nossa vida no aspecto disciplinar. Nós vamos ter daqui a pouco aqui um atleta falando para nós, e os atletas são muito disciplinados. Mas nós não somos atletas, e o atleta tem um foco na disciplina dele, mas nós temos uma vida que merece a nossa excelência no viver. Nós só temos uma vida para viver. A palavra de Deus diz que depois dessa vida nós vamos então passar por esse juízo, e aí o nosso destino eterno passa pela nossa decisão aqui na terra, se nós queremos então viver com Deus, ou se vamos tomar outras decisões. Mas enquanto você está aqui, a minha pergunta para você nessa manhã, para começarmos essa mensagem: como você tem se disciplinado na sua vida? Casamento, finanças, a sua agenda e assim por diante. Nós vamos compartilhar 5 princípios à luz da palavra de Deus, baseados na vida de Daniel, o personagem do qual nós estamos falando com mais ênfase ainda nessas semanas. Então vamos lá responder algumas perguntas, essas 5. Como ter uma vida sábia e disciplinada? Em primeiro lugar aí, tenha diariamente as seguintes atitudes: reconheça o seu verdadeiro potencial. Reconheça o seu verdadeiro potencial. Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 4 diz: trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Daniel era um jovem, mas um jovem muito disciplinado. Só de você ver qual eram os critérios para selecionar aqui esse jovem, e sabemos que o jovem selecionado foi Daniel e mais seus amigos. Ele estava totalmente completo nesses itens. Dizia que não podia ter defeito físico, tinha que ser da família real, da nobreza, de boa aparência, culto, inteligente. As meninas solteiras devem estar dizendo: Deus, dá um desse para mim. O cara era bonito, inteligente, da família real, ou seja, devia ter uma conta bancária muito bem resolvida. Ele era o cara. Um jovem, está difícil encontrar os desse aí, né? Mas Deus vai levantar em nome de Jesus. E apaixonado por Deus. Querido, eu queria que você nessa manhã saísse daqui reconhecendo que você tem muito potencial. Mais do que você imagina. Não fique sendo definido sempre pelo seu passado. Eu estava agora mesmo ali vendo o pastor Léo Matos, que está aqui com a gente, lá da Igreja Batista Central, em Belo Horizonte. Ele estava contando o testemunho dele para nós ali na sala de apoio pastoral, e dizendo que ele não teve muitas oportunidades na vida e tal, mas que Deus restaurou tanto isso nele, que hoje ele acredita nesse potencial, nesse chamado. E ele disse algo: você não pode ser definido pelo seu passado. E eu quero dizer aqui com créditos de Léo Matos: você não pode ser definido pelo seu passado. Não é o seu passado que te define, querido. Talvez você olhe para as suas cicatrizes, que a vida deu, essas feridas que se curaram, e hoje são cicatrizes, e você diz: mas olha a minha história, eu não tenho potencial nenhum. Olha o que eu tenho na minha memória de palavras da minha família, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia dar em nada. Querido, você já nasceu vencedor. Pense que naquela corrida dos espermatozoides lá dentro da sua mãe, você venceu. Você já nasceu vencedor, querido. Numa corrida de um monte que queriam estar aqui, você que ganhou. Isso não te acende nessa manhã e não te mostra que no seu gene, o gene que Deus te deu, o DNA que Deus te deu, você tem sede por viver. Eu combinei hoje com o ministro Luiz Araújo, o Luizinho, para me pegar lá, 7:50. Quando chegou 8h38, ele mandou mensagem para mim. 7h38, ele mandou mensagem para mim: estou aqui. Eu falei: nossa. Aí quando eu desci lá, eu falei: nossa, chegou cedo, hein? Ele disse assim: Max, eu tenho sede por viver. Aquilo já me inspirou nessa manhã. Sabendo a história dele, sabendo tudo que ele já passou. Quando ele falou aquilo ali, igual uma bexiga, eu me inflei. Eu falei: isso, Luiz, acordar cedo não é só uma disciplina, é uma sede por vida, é uma sede por viver.
Querido, você tem muito potencial, mais do que você imagina. Talvez você está aí na sua escassez da sua alma, dizendo, essa igreja sempre que eu chego, está tudo acontecendo bem, eles não precisam de mim. Nós precisamos de você sim, querido. Com certeza tem um ministério aqui nessa casa, alguma coisa aqui que tem o seu número, o seu lugar certinho, o seu DNA, para você não somente vir aqui e receber o que nós estamos compartilhando sempre, mas eu tenho certeza que você tem muito para dar. Talvez alguém que eu estou falando aqui, um dia vai estar aqui falando para nós também. Eu não sei o que Deus tem para você, querido, mas eu sei que é muito grande. E você precisa acreditar nesse potencial. Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém. Miles Monroe diz o seguinte, o que você tem feito é apenas uma parte de quem você é. Você pode se tornar muito mais do que é agora. Sabe o que eu tenho orado para Deus nesses dias? Que eu quero chegar na minha melhor versão. Eu quero ser uma melhor versão de mim mesmo. Eu acredito que hoje eu ainda não sou. Eu posso melhorar. Eu posso acreditar ainda mais nesse potencial. Eu posso fazer ainda mais para Deus. É mais do que o seu condomínio, é mais do que só no seu bairro. Deus quer te dar uma voz que fale, comunique muitas e muitas pessoas. Deus quer que a atitude das suas mãos alcance muitas pessoas. Ter uma vida disciplinada também é olhar para dentro de si e dizer, eu tenho mais para dar. Será que você é o melhor funcionário? Será que você é tudo isso mesmo de pai ou pode dar um pouco mais? Será que com marido e esposa você pode fazer alguma coisa a mais? Eu tenho certeza que sim. E nesse dia nós podemos tomar uma decisão de dar mais um passo para frente. Segundo, decida superar a estagnação e a desordem. O convite de Deus para nós hoje é sair da inércia. Nós não fomos projetados por Deus, planejados por Deus para ficarmos no mesmo lugar sempre, parados, sem nos movimentar. E muito menos de se movimentar também, mas se movimentar com desordem. Não, Deus deu uma vida para você viver essa vida ordenadamente, viver essa vida em ordem. Olha o texto aí, versículo 8 do capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Uau! Daniel, ele está vendo a situação da nação, ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele, como homem de Deus, ele disse, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso me mover para esse propósito. Eu acho que Deus vai me usar nessa situação. Ele reconhece o seu potencial e ele olha para toda aquela mesa. Ele vê que está todo mundo se deliciando nela. Ele diz, eu não vou entrar nessa rotina. Sabe o que eu tenho aprendido? Ainda mais quando ouço sempre o pastor Fabiano falando disso. Que nós podemos viver de forma diferente dos demais. Aquela fala de toda criança, mas por que o meu amiguinho pode ou não posso? Porque você não é o seu amiguinho. Quantas mães já disseram isso para o seu filho? Talvez sua mãe um dia disse para você também, né? Nós esquecemos que também um dia queríamos tudo o que todo mundo queria. Mas nós crescemos, nós não somos mais essa criança que fica brigando para ter o que o amiguinho tem. Nós podemos ser mais seletivos, nós vamos falar até um pouco disso mais para frente. Mas nós podemos, a partir de hoje, mudar essa desordem, essa bagunça, talvez, que a nossa vida se encontra, em alguma área mais específica. Tente nessa manhã subir um pouquinho e olhar a sua vida num ângulo maior e procurar encontrar quais são as áreas que há muito tempo não se movimentam e quais são as áreas da sua vida que talvez estão em alguma desordem. Quando você deixa de mexer em alguma coisa, ela vai juntando poeira, vai acumulando sujeira, vai bagunçando, vai desarrumando, vai se encontrando em desordem. Comece a olhar à sua volta e se incomodar com isso. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles não foram projetados para ter uma vida bagunçada. Mas pessoas bagunçadas, sim, geram vidas bagunçadas. Se eu perguntasse aqui quem quer ter uma vida bagunçada, eu tenho certeza que ninguém levantaria a mão. Mas talvez se você começar a olhar à sua volta, a sujeira, a desordem não te preocupam tanto mais, mas isso é um resultado externo daquilo que você talvez tenha produzido com a sua alma, daquilo que a vida está fazendo com você. Quando a sujeira, o mau cheiro, a desordem externa não te incomoda mais, comece a olhar para dentro. Talvez é porque lá dentro está tão desarrumado que as coisas já de fora já também nem fazem sentido.
E o principal é mesmo, é o que está dentro de você. Mas quando nós temos uma vida em ordem, a sujeira não comunica com essa vida ordenada aqui. Quando nós temos uma vida em ordem, o mau cheiro, a desorganização não comunica, e nós começamos a nos incomodar com isso. E queremos nos movimentar para arrumar. Será que você precisa ligar para alguém essa semana e dizer: nosso relacionamento está em desordem, vamos colocar isso em ordem, você me perdoa? Talvez você precise ir ao encontro de alguém, porque se você ficar esperando, essa pessoa não vem. Saia da estagnação. Será que você vai ficar esperando esse telefonema, vai ficar esperando essa pessoa bater na sua porta? Talvez ela nunca bata. Eu vi o Léo falando sobre o pai dele hoje também. Eu, assim como o Léo, eu procurei o meu pai. Foi eu quem procurei o meu pai. Talvez se eu esperasse meu pai vir, ele nunca viria, como até os meus 21 anos de idade ele não veio. Meu pai decidiu ter uma outra família, decidiu ter uma outra vida. E ele também tem o passado dele que o fez tomar essas decisões. Mas eu já tinha conhecido Jesus. O cristão da história era eu, o homem de Deus da história era eu. Eu disse: eu não vou ficar esperando, eu vou até ele. E um dia eu mandei um e-mail, quando ele me respondeu, eu com muito medo daquela resposta, demorei 7 dias para abrir aquele e-mail. Depois de 7 dias, eu vi um e-mail de alguém que também estava aberto, disponível. E no final ele dizia: eu também te amo, meu filho. Hoje eu converso com meu pai, hoje eu bato papo com meu pai, hoje eu sou amigo do meu pai. Mas isso não aconteceu do nada, isso precisou sair da estagnação. Agora, no mês de outubro, vai fazer 10 anos que eu aceitei a Jesus, nessa igreja, nessa casa, nessa família. E aqui tudo aconteceu. Foi aqui que eu me batizei, aqui que eu conheci a Carla, aqui que eu fui enviado ao meu ministério, aqui que eu tive meus filhos, aqui que eu os apresentei. E aqui que eu tenho vivido meus melhores dias. E aqui também que eu aprendi que eu posso dar um passo à frente. E se Deus fez em mim, querido, Ele pode fazer em você também. Se existe alguma área da sua vida que você nessa manhã diz: eu posso me movimentar, não pense nem mais um dia, nem mais uma hora. Hoje ainda faça algo. Hoje ainda faça algo. Ou amanhã é uma possibilidade. Não é uma certeza. Se ele é uma possibilidade, vamos aproveitar o dia de hoje. O único dia que você tem se chama hoje. O dia de amanhã nunca mais vai voltar. E o dia de ontem, nunca mais vai voltar. E o de amanhã não existe ainda. Mas hoje existe e já foi dado para mim e para você. Como uma folha em branco, decida escrever as linhas desse dia da melhor maneira possível. Terceiro, seja seletivo e faça boas escolhas. A disciplina me leva a fazer boas escolhas. A disciplina de viver essa vida saudável. E muita gente estava pensando: nossa, agora nós vamos ficar falando de alimentação, de exercício físico. Não, querido, é uma vida saudável. Não é só pensar em comer melhor, não é só pensar em fazer um exercício físico. É pensar em ter corpo, alma e espírito, tudo saudável, tudo alinhado. E ser seletivo nessas 3 áreas vale a pena. Com o seu corpo, seja seletivo. Com sua alimentação, o que você põe na sua mesa, seja seletivo. O que você coloca dentro da sua alma, seja seletivo. E o que você faz também com o seu espírito, seja seletivo, escolha por Jesus. Olha o texto aí, versículo 12, capítulo 1. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Daniel escolheu, selecionou fazer uma escolha diferente. Você talvez conhece o texto, se você não conhece, deixa eu só te lembrar algo aqui. E para você trazer essa novidade. Daniel decidiu abrir mão de manjares, de comidas excepcionais que estavam ali na mesa do rei, para comer só o que viria da terra. Só legume, verdura, nada de origem animal. E a Bíblia diz que depois desses 10 dias de experiência, o medo daquelas pessoas que estavam ali para liberar Daniel para isso era: mas você vai parecer talvez mais fraquinho perto dos outros, e o que eu vou dizer para o rei? E Daniel então diz: faz essa experiência, 10 dias só, me dá 10 dias. E a Bíblia diz que no final dos 10 dias, Daniel estava mais forte, mais viçoso do que todos os outros jovens. Querido, quando nós escolhemos pela vontade de Deus, nós ganhamos um destaque. A vontade de Deus nos dá um destaque. Talvez você já ouviu isso, assim como eu, de alguém dizer assim: mas o que você tem que eu não tenho?
E nós podemos dizer para essa pessoa, é que eu fiz uma escolha que talvez você ainda não fez. Eu escolhi pela boa parte, eu escolhi por Jesus. Quantos fizeram essa boa escolha e escolheram por Jesus? Você tem que ter algo diferente na sua vida por causa dessa escolha. A vida antiga já passou, agora Deus deu uma nova vida. E essa nova vida tem novas marcas, tem um sorriso novo, tem uma alegria que não depende de circunstâncias. Essa nova vida é a vida de Deus em você, que Deus soprou em você. E essa vida tem sim que ser uma vida seletiva. Olha o que nós trouxemos para você aqui de uma frase para te abençoar. Os satisfeitos em Jesus são seletivos. Você não pode aceitar qualquer coisa. Você não pode estar igual uma pessoa que senta numa mesa num rodízio, tudo que passa você pega. Para falar de plano Daniel é bom já até a gente nem pensar muito em rodízio, né? Eu vi que algumas risadas foram assim, eu ainda gosto. Seja seletivo, querido. Selecione seus relacionamentos, selecione o que você assiste, selecione o que você ouve, selecione com quem você senta à mesa. Selecione como vai ser o seu dia, o que eu vou fazer nessa hora, o que eu vou fazer naquela hora. Sabe, talvez ao chegar em casa depois do trabalho, você precisa selecionar os seus filhos, ao invés de continuar selecionando um celular ou uma outra programação. Você já passou o dia todo sem eles, que tal selecionar a noite das suas semanas, os seus filhos? Você talvez não tenha uma célula ainda, talvez você diz, eu preciso selecionar na minha vida. Um dia da semana eu vou ser seletivo, eu vou dizer, eu não vou ficar mais fazendo essas coisas aqui à noite não. Eu vou ser seletivo, eu vou escolher um dia da semana que eu vou frequentar uma célula. As nossas células são encontros que nós fazemos nas nossas casas, compartilhamos a palavra de Deus. Aqui você ouve, lá você pode falar também, lá você pode receber uma oração, lá você encontra uma família para se relacionar. Talvez você venha com aquele pensamento assim, nossa, igreja grande, ninguém nunca vai me ver, por isso que nós estamos lá nas casas. Aqui nós vamos te ver sim, mas lá nós vamos te ver ainda mais. Rodeado numa roda ali numa sala. Toda quinta noite é uma alegria lá em casa. Eu e a Carla, a gente tem uma célula lá em casa, e a gente celebra com todo mundo que vai ali na quinta-feira à noite em casa. E é tão bom, a gente acaba a célula, a gente ainda vai limpar a casa, passar pano, a gente vai dormir tarde, mas a gente vai dormir feliz, porque teve pessoas que se não fosse a célula, elas não teriam lugar para chorar, elas não teriam lugar para compartilhar, elas não teriam lugar para abrir o coração. E graças a Deus que alguém sujou minha casa, mas graças a Deus que alguém saiu dali limpo, feliz, alegre. Deus é bom, querido. Vá para uma célula e abra sua casa para uma célula. Amém? Essa palma é de alguém que está em célula, né? E está feliz porque está lá também. Quem está em célula e está feliz aqui? É isso aí. Quarto princípio, estabeleça relacionamentos construtivos. Daniel, mesmo capítulo 1, versículos 9 e 16, diz assim: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. 16, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Daniel não só conseguiu cair na graça daquele cara, ele fez um amigo. Ele conheceu uma pessoa que estava ali disposta a o ajudar. Querido, tenha relacionamentos construtivos, pessoas tenham coragem de te confrontar. Pessoas tenham coragem de dizer para você onde você está errando. Nós temos uma linguagem aqui na igreja, nós falamos dos 5%. Existem pessoas que só falam os 95% para você, mas existe aquele público que tem coragem de falar os 5% para você, e os 5% é mais importante. Conta a história que um homem foi apresentar um grande projeto numa empresa, e ele chegou bem antecipado, ele olhou para o relógio e disse, acho que eu tenho um tempinho para tomar um café. E ele foi na cafeteria, ali no hall do prédio, na parte de baixo, ele tomou um café. Me dá um café com chantilly, ele tomou o café dele lá e tal. E ele foi, pagou o café. Ele voltou, entrou na recepção do prédio, disse, eu preciso ir na sala tal. A mulher da recepção disse, vou ligar lá. Está autorizado a subir. Ele foi para o elevador. Tem aquelas pessoas que trabalham dentro do elevador e apertam o botão. Ele deu um bom dia, eu preciso ir no andar tal.
Aquela mulher apertou, ele foi, chegou naquele andar, ele parou na recepção. Eu preciso ter uma reunião com fulano de tal. Aí eles já estão esperando na sala, ele entra, todo mundo está lá sentado, ele apresenta o projeto, ele conquista a oferta ali que ele veio oferecer e tal. Ele sai dali feliz, ele passa de novo pela recepcionista, ele passa de novo pelo elevador, ele passa de novo pela recepcionista lá embaixo. Quando ele chega no carro dele feliz, dá aquela folgada na gravata, ele olha para o retrovisor interno, o bigode dele está cheio de chantilly. Ele diz, eu passei pelo caixa da cafeteria, eu passei pela recepção, pelo elevador, pela outra recepção, fiz a reunião, voltei, fiz todo o caminho e ninguém teve coragem de dizer que o meu bigode estava sujo de chantilly. Querido, tenha pessoas do seu lado que tenham coragem de dizer que o seu bigode está sujo. Tenha pessoas do seu lado que tenham coragem de dizer assim, o jeito que você está tratando a sua esposa não é o melhor jeito. Isso é um relacionamento que constrói. Você não tem que ter relacionamentos que só mantêm quem você é. Você tem que ter relacionamentos que constroem um novo você. Relacionamentos que começam a dizer para você, será que se você não fizer isso vai melhorar? Se você lidar dessa forma com as suas finanças, se você agir assim melhor com a sua família, se você, até nós estamos falando aqui, aquele amigo chato que quando você vai almoçar na empresa, ele fica dizendo, esse prato aí veio de onde? Está uma semana sem comer? Até esse amigo que tem coragem de dizer para você, eita, pegou para você e para a família. Até essa pessoa que tem coragem de dizer para você, cara, você está gordinho, hein? Quantos já ouviram que você está gordinho aqui? Eu estou com a minha mão levantada aqui. Eu estou tentando não ser mais gordinho. Eu estou lutando para gordinho ser meu passado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Seja você também alguém que constrói em outra pessoa, alguém que carrega fardos da outra pessoa, alguém que ajuda. Se deixar eu volto a falar de célula aqui, porque esse assunto também tem muito a ver com as nossas células. Seja alguém que ajuda e seja alguém que gosta e ama de ser ajudado. Ouça feedback, ninguém cresce sem feedback, ninguém cresce sem um alinhamento, ninguém cresce sem ouvir plenamente a verdade. Não seja uma pessoa que só goste de ouvir o que você quer ouvir, não. Goste de ouvir o que as pessoas querem também te dizer. Amém? E quinto e último, desfrute dos benefícios da sabedoria e da disciplina. Versículo 17. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. É legal ver como o texto fala dos 4, mas é legal como o final do texto seleciona Daniel e diz, além disso, Daniel ainda sabia interpretar todo tipo de visões e todo tipo de sonhos. Querido, desfrute dos benefícios de ser alguém sábio, de ser alguém disciplinado. Talvez você via a disciplina até aqui como chatice. Nossa, mas como ele é chato, é tudo certinho e tal. Querido, ser certinho, ser disciplinado não é coisa chata não, é o nosso chamado. Viver com as coisas alinhadas é o nosso destino em Deus. Nós não fomos chamados para viver com tudo de última hora, aquela correria. Não, nós somos chamados para viver de forma ordenada. É claro que nós não estamos lá, mas hoje nós podemos dar mais um passo. Mas nós precisamos desfrutar dos benefícios que a sabedoria nos traz, dos benefícios que a disciplina nos traz. Diz a verdade, quando você vê aquelas pessoas muito disciplinadas, elas sempre saem na frente. Declaração de imposto de renda, o pessoal quer fazer no último dia, porque não tem disciplina, o negócio está lá 3 meses, o site aberto, aí no último dia o site trava, tudo dá problema. Quem fez antes está desfrutando de um benefício porque foi disciplinado. Inscrição para concurso, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, que dia que o povo vai? 31 de dezembro, aquela muvuca, um atropelando o outro, chegando, portão fechando. Vai estudar na noite anterior à prova, e aí quem está lá, 30 de novembro, 25 de novembro, está tirando férias, você está lá quase fazendo Natal com os professores, porque eles são disciplinados. Querido, disciplina e sabedoria traz muitos benefícios para mim e para você. E eu tenho certeza que a partir de hoje nós temos alguns motivos para começar a avançar. Eu quero terminar com Daniel 1:20. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Deus te fez para ser alguém que no ambiente onde você está, você tem destaque.
você vai ser mais sábio, mais amoroso, mais generoso, mais disciplinado. Amém, gente? E Deus tem isso para mim e tem isso para você. Quando você recebe essa palavra no seu coração, que você receba essa palavra no seu coração, aplique ela no bom tempo, agora, hoje, o mais rápido possível, para que nós possamos, com essa sabedoria, com essa disciplina, entregar para Deus dias ainda melhores do que nós temos entregue. Entregar para a nossa família e para as pessoas uma melhor versão de nós mesmos, com a nossa saúde, com nossas emoções, com nossa vida devocional e espiritual, que nós possamos entregar para Deus sempre e sempre e sempre o nosso melhor. Amém? Nós choramos no dia 29 de novembro de 2016 com o acidente da Chapecoense, mas hoje nós estamos aqui para nos alegrar, para nos celebrarmos juntos esse lindo testemunho de vida de alguém que pôde dizer: eu posso crer no amanhã. Então, já para contextualizar o universo da bola, que eu quero tocar a bola para o Neto, que vai estar aqui nesses próximos minutos, compartilhando essa linda história de vida, de alguém que recebeu de Deus uma chance nova para recomeçar, algo novo para recomeçar. E ele vem aqui nessa manhã para nos inspirar e derramar dessa graça e dessa unção de vida sobre nós. Seja bem-vindo, Neto. Primeiramente, bom dia, graça e paz. É um prazer muito grande estar aqui, poder falar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz. Sou um atleta de futebol, um carioca da Pavuna, subúrbio do Rio de Janeiro. Um cidadão que sempre sonhou muito alto, mas a vida e as pessoas sempre disseram que meus sonhos nunca iriam dar certo. Mas pouco importa o que os outros dizem, porque aquilo que Deus quer, nenhum homem pode fazer dar errado. Aquilo que Deus tem para a vida de cada um, nenhuma situação adversa pode mudar. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade hoje e seus olhos não enxerguem que o melhor pode acontecer. Assim como eu também enxerguei no acidente, quando eu percebi que o avião estava caindo, eu não enxergava a solução. Clamei, orei, pedi muito a Deus que ajudasse a todos. Não consegui orar só por mim. Minha oração era de forma coletiva. Jesus, nos ajuda. Mas aquilo que eu via não tinha solução. Achava que não estaria aqui para contar essa história. Assim como a minha vida, em várias outras histórias, também achava que aquilo que eu via seria muito difícil ou até impossível acontecer, e aconteceu. Porque Deus permitiu que acontecesse. Tudo que eu conquistei, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nada é mérito meu. Nada é mérito do Neto. O mérito é total do Senhor. Porque a gente, quando permite que a soberba entre no nosso coração, a gente vai para um caminho que foi percorrido pelo inimigo. O diabo já foi um anjo, já viveu do lado de Deus, mas ele quis ser maior do que ele era. E o ser humano muitas vezes caminha passos largos para esse mesmo caminho. Deus às vezes dá um emprego maravilhoso, um dinheiro maravilhoso, um salário abençoado, uma igreja maravilhosa, ou um cargo na empresa maravilhoso, e ele se esquece de Deus, e ele quer ser mais, e ele começa a deixar a soberba entrar no coração dele. Então é por isso que eu digo que se eu estou aqui hoje, eu não tenho mérito nenhum. Não é o Neto, que foi um homem santo. Sempre busquei ser santo porque o Deus que eu sirvo é santo.
Seja santo porque Jesus Cristo foi, é e sempre será santo. Você tem que ser exemplo como Cristo foi. E por isso que eu busco, mas eu tenho defeitos de fábrica, né? Todos nós temos. Ninguém aqui é perfeito, só Jesus foi, é e sempre será. Então, se eu estou aqui hoje, é porque Deus tem um propósito. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Conheci muitas pessoas santas, muitos irmãos que se foram, que provavelmente eu considerava melhores do que eu. Pessoas que partilhavam da mesma fé que a minha, mas pessoas também que não eram da mesma fé que a minha, mas eram pessoas boníssimas, corações. Tínhamos um grupo maravilhoso de pessoas humanas, pessoas que não eram da mesma religião, mas torciam um pelo outro. A vaidade não existia naquele grupo. Mas enfim, sou um carioca que saiu com 17 anos para jogar futebol, depois de velho. Escutei muita gente falar que eu não iria dar certo, e até eu mesmo, e algumas vezes, achava que não iria dar certo. Fui para o interior do Paraná, onde conheci minha esposa, Simone, que hoje não está presente aqui, mas estará à noite, se Deus permitir, com meus filhos. Conheci minha esposa, me casei cedo, sem ter condições financeiras para isso e sem conhecer a Cristo. Mas eu já amava ela, ela me amava também. E quando eu me casei com minha esposa, a gente namorava e eu iria embora para o Rio de Janeiro. Eu falei para ela: Simone, eu não quero mais ficar nessa vida longe. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho fama, eu não tenho bens financeiros. Mas eu aprendi, Simone, isso antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, mas eu aprendi uma coisa: Deus gosta de compromisso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho status, não tenho nada financeiramente para te oferecer, mas eu tenho o meu nome. Eu sei que Deus vai honrar, porque eu creio que Deus gosta de compromisso. Nos casamos e eu fui jogar em Foz do Iguaçu e minha vida já começa a ser fortalecida por Deus, a ser guiada por Deus. Já recebia os nãos que eu recebi, já começaram a ser sim. E minha esposa já tinha perdido um ovário com um cisto de 1,2 kg, ela teve que retirar um ovário. E eu jogando em Foz do Iguaçu, ela teve um cisto no outro ovário. Falei com ela: Simone, eu largo o futebol. Eu vou largar o futebol. Eu jogava no time da 2ª divisão chamado Foz do Iguaçu. Eu largo o futebol e vamos tentar ter um filho. Você, se perder o outro ovário, a chance é 0 de ser mãe. E Simone, eu casei com você porque você é a mãe dos meus filhos. Você é a mãe dos meus filhos. E se você perder um ovário, você não vai poder ter filhos. Tentamos um filho, eu larguei o futebol, fui trabalhar numa lojinha. Ganhava R$350 por mês. Trabalhava de barman, fazendo bico às sextas-feiras. E nos finais de semana, sábado e domingo, eu jogava amador. Eu tinha que ter um jeito de sustentar minha família. Foi quando Simone engravidou. Simone engravidou de gêmeos. Simone teve uma gravidez de gêmeo, uma gravidez muito conturbada. Teve que sair do emprego, ficar encostada pelo INSS. Gravidez de risco total. Se eu não me engano, rompeu uma placenta, teve sangramento. Eu achava que seria impossível as crianças nascerem saudáveis.
Eu ainda não era cristão, não conhecia Jesus Cristo verdadeiramente, era de outra denominação, de outra igreja, mas não conhecia, não tinha entregado minha vida para Jesus ainda. Mas eu sabia que Deus era poderoso. E muitas vezes na minha imaturidade cristã, orei muito a Deus, pedindo para que Ele abençoasse, para que Ele sustentasse minha esposa, fortalecesse meus filhos. Eu tinha muita fé. Talvez eu não tivesse uma fé madura como eu tenho hoje. Não tinha o entendimento que eu tinha, mas eu sabia, cara, o Deus que eu sei que existe, Ele criou tudo isso, Ele pode ajudar. E ajudou. Simone teve Elan e Ellen, e eu voltei a jogar futebol, graças ao meu pai. No aniversário de 1 ano dos meus filhos, eu não tinha R$1 para fazer uma festa. Mas eu comemorava 1 ano dele, 1 ano do Elan e da Ellen, porque eles estavam ali. A festa valia muito mais, muito menos do que a vida deles. Então, se eles estivessem ali com saúde, já estava bom. Mas o meu pai pegou um avião do Rio de Janeiro, junto com a minha mãe, fez toda a festa dos meus filhos e me encurralou na parede. Neto, você não saiu de casa para isso. Você saiu de casa para ser atleta de futebol. Você não joga mais futebol. O que está acontecendo? Eu falei para ele, pai, eu rodei os times da 2ª divisão do Paraná, não tem condição. A gente recebe muito pouco e às vezes não recebe. Eu prefiro ficar ganhando pouco aqui, mas eu vou crescer e eu vou estar junto da minha esposa e dos meus filhos. Não. Você vai tentar jogar no time da cidade dela. Você tem moral aqui em Francisco Beltrão, você volta para o time, joga aqui e eu vou te ajudar. E o que faltar, eu tiro do meu bolso, eu pego emprestado, eu faço o que for. E o meu pai via algo em mim que eu não via. Meu pai falava, ainda vou ver você jogar um grande campeonato com a camisa de um grande clube, porque eu vejo potencial em você. E as histórias se repetem. Meu pai era para ser um atleta profissional, não foi porque casou cedo. Então eu sou o caçula de 4 homens e ele via algo em mim que eu não enxergava. Meu pai confiou em mim, junto com a minha esposa. Meu pai, junto com a minha esposa e com a minha mãe, acreditaram em mim muito mais do que eu acreditava. E Deus usou isso, porque Deus tinha propósitos e planos na minha vida através do futebol. Então eu saí de casa, fui para Cianorte, depois joguei em Francisco Beltrão, depois dessa conversa com meu pai, um time da 2ª divisão, fui contratado para um time da 1ª divisão, Cianorte, no Paraná. Em Cianorte, tudo correndo bem, eu já com um contrato praticamente selado com o Guarani. No último jogo do campeonato, rompi o ligamento. Pensei, meu Deus, eu não era cristão, não entendia muito da palavra, mas eu sabia da existência de Deus. Eu falei, meu Deus, quando eu vou ganhar um dinheirinho para ajudar a família, acontece um negócio desse. E o Guarani me aceitou mesmo assim, me trouxe para Campinas, machucado, fez um acordo com o Cianorte, o Neto vai ficar aqui, quando ele melhorar, a gente assina um contrato de empréstimo. O diretor do Cianorte falou, Neto, eles querem você emprestado. Você vai ficar lá em Campinas, vai fazer o tratamento no Guarani, e quando você melhorar, assina um contrato de empréstimo. Mas é o que eu sempre digo, e eu posso dizer aqui para você claramente, as derrotas de hoje são as grandes vitórias no futuro. Tudo na vida que tem uma dificuldade maior é muito mais gostoso. Se você acha que não tem solução ao teu problema, corra atrás, pague o preço com muita fé em Deus, porque a hora que você alcançar os seus objetivos, você vai valorizar muito mais. Você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena tudo que eu passei. Deus é fiel. Então eu estava no Guarani voltando. Quando eu iria voltar a jogar futebol pelo Guarani, com um contrato de empréstimo, eles souberam que o Internacional queria que eu fosse para lá e acabaram tendo que me comprar.
Me compraram. Fiquei 2010 no Guarani, fiquei 2009, 2010 fui emprestado. Quando eu melhorei meu joelho, me compraram, mas me emprestaram para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. E esse meio tempo que eu fui para a Cianorte e que eu fui para o Guarani machucado, eu fiquei longe da minha esposa e dos meus filhos. Via Simone e as crianças a cada 4 meses. Sofri muito. Sofri demais. Porque a maior dor que o ser humano tem se chama saudade. A saudade, ela só é curada com a presença de quem falta. Eu sinto muita saudade hoje porque eu estou aqui, porque meus amigos morreram. Você pode ter um carro do ano, daqui a 2 anos o teu carro do ano já não é o melhor. Você vai e troca. Você pode fazer a melhor casa do mundo. Um dia a casa vai precisar de uma reforma e alguém vai construir melhor que a sua. E você sempre pode trocar os bens materiais, mas a vida ninguém troca. O abraço, a voz, o jeito, o carinho, ninguém troca. Cada um é único. Cada ser humano aqui é especial. Valorizem quem está do seu lado hoje, porque amanhã pode ser tarde. E eu fiquei longe da Simone esse tempo todo. Fui emprestado para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Metropolitano de Blumenau. Fui para Blumenau, levei Simone de Francisco Beltrão. Fiquei um pouco mais de tempo com ela. Quando eu voltei para o Guarani em 2011, levei ela comigo com meus filhos. Tivemos um ano maravilhoso, 2011. O Guarani era da 2ª divisão, onde eu vim jogar aqui em São José. Subimos aqui quando a gente jogava a 2ª divisão. Chegamos à 1ª divisão jogando aqui contra São José. Ganhamos de São José aqui e jogamos a final. Perdemos a final em 2011 nos pênaltis para o 15 de Piracicaba, mas subimos. Objetivo traçado. Começou a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu já com algumas propostas encaminhadas, clubes grandes me querendo. Estourei o pubis. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Sempre quando eu estou no meu melhor momento acontece algo. As pequenas derrotas de hoje são as grandes vitórias no futuro. Operei o pubis em setembro, mas machuquei em junho. De junho até janeiro, não recebi um salário. O Guarani entrou em crise. No ano que eu levei minha esposa para lá com meus filhos. Teve um dia das crianças que muitos não sabem, eu compartilho poucas vezes isso. Que o presente que eu dei para meus filhos foi um sonho de valsa para cada um. E eles ficaram felizes da vida por ganhar um sonho de valsa. Porque o maior presente que eles tinham é o pai e a mãe juntos. O maior presente que eu tenho são eles na minha vida com a minha esposa. Porque Deus, Ele valoriza a família. A família não é um plano do homem, é um plano de Deus. Você pode ter muitos amigos, você pode ser o mais popular do seu trabalho. Na hora que você mais precisar, estiver no quarto de hospital, poucos irão te ver. Mas pode ter certeza, sua esposa e seus filhos estarão do seu lado. Pode ter certeza. Então fiquei sem receber salário, voltei em 2012 no Guarani a jogar. E Deus, Ele cria situações que a gente não entende, porque a gente é um ser humano limitadíssimo. Final do ano de 2011, eu estava tratando na base do Guarani. O profissional já tinha entrado de férias. Eu ia para Francisco Beltrão com a minha esposa, como se eu não tinha dinheiro? Como se eu estava voltando da cirurgia? Fiquei tratando lá no clube, com os juniores. O Guarani contratou um treinador chamado Vadão, acho que todos conhecem. Que incrível, né? O mesmo treinador que me levou para lá em 2009. Deus, Ele cria situações.
a todo momento para nos favorecer. A gente não entende, mas hoje eu entendo. E ele passeando pelo clube, quando ele foi contratado em dezembro, onde já não tinha mais ninguém, ele me viu e falou: rapaz, você vai estar bom para ano que vem? E eu não conhecia Cristo, era meio mentiroso. Falei para ele: com certeza, professor. Claro. Você acha que vai estar bem, vai estar recuperado? Com certeza, pode contar comigo. Com o coração com medo que vocês não imaginam. Pensando em será que não vai dar, e deu certo. 2012 começou. O Guarani fez grandes contratações, fez um bom time, um belo time. E eu comecei para o banco de reserva porque tinham outros 2 zagueiros que foram contratados de nome, que estavam na parte física, cuidando. Eu fui para o banco de reserva, entrei um jogo. No outro jogo os 2 ainda não estavam jogando, aptos a jogar, porque estavam cuidando da parte física. Joguei um jogo, vencemos. Porque o menino que estava jogando no meu lugar, o meu amigo e meu irmão em Cristo, Everton Páscoa, machucou. Comecei a jogar, vencemos o jogo. No próximo jogo vencemos fora. No próximo jogo vencemos fora. No próximo jogo vencemos em casa. Quando os outros 2 que foram contratados voltaram, já não tinha mais como o treinador me tirar. Aquele ano eu não acreditava que isso fosse acontecer, porque eu vinha de uma lesão no pubis, 6 meses sem jogar. Eu achava que quem é atleta aqui ou quem pratica algum esporte sabe que se ficar uma semana sem fazer o que faz, já não volta mesmo. Eu fiquei 6 meses. Em 2012, eu estava sonhando acordado. O Guarani estava na final do Campeonato Paulista contra o Santos, no Morumbi lotado, e eu estava lá jogando. Entendendo que como eu estava jogando, há meio ano atrás eu estava operando meu pubis, e eu estou aqui numa final agora contra o Santos. E mais do que estar na final, meu pai me ligava todos os dias falando: Santos quer você. Eu falei: pai, eu vi pela internet, mas ninguém me falou nada. Pai coruja, sabe como é, né? E eu machuquei com 20 minutos do primeiro tempo. Saí brabo, sem entender. Falei: meu Deus, de novo? Machuquei minha posterior, e quando eu passei na beira do campo, um grande treinador, um grande amigo, um cara que eu sou fã pelo ser humano que é, um cara muito honesto, Muricy Ramalho, me chamou e falou: garoto, o que aconteceu? E eu falei: não, professor, acho que eu machuquei minha coxa aqui, eu não sei. Não, vai dar certo, vai ficar bom. E eu fui para o banco de reserva do Guarani machucado, pensando: Jesus, é verdade. Ele falou comigo. Oh, meu Deus, é verdade, então. E naquela ansiedade, eu falei: pô, será que é verdade? Eu vou para o Santos, cara. Poxa, eu saí do Pavonense. Eu joguei em Francisco Beltrão, eu posso ir para o Santos. Vai acontecer algo que para muitos não acreditavam, mas nem eu acreditava muito. E foi no Guarani que eu comecei a conhecer um pouquinho de Jesus. As células que muitos vão aqui fazem uma diferença muito grande. Tinha uma célula no meu prédio. Eu comecei com minha esposa e comecei a conhecer um pouquinho de Jesus. E naquela minha fé ainda imatura, eu fiz uma oração que eu lembro até hoje. Que oração triste foi a minha e ruim. Eu lembro que eu fechei meus olhos quando eu machuquei e falei: Senhor, eu sei que Tu é poderoso demais. Olha, meu Deus, se eu for para um time grande eu me converto. Que fé ruim a minha, né? Misericórdia. Senhor, Tu teve muita misericórdia de mim. Meu Deus. Senhor, se eu for para um time grande eu me converto. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Mas, Senhor, eu preciso ir. Eu quero ir para um grande clube. Eu quero sentir o que é isso. Eu trabalhei muito para isso. O Senhor sabe, esteve comigo o tempo todo. Eu sinto que eu estou preparado, meu Deus. Eu sei que eu estou arrebentando. Estou jogando bem, o Senhor está me proporcionando isso. Então me leva lá que eu vou me converter logo. Aí eu vou acabar com essa história. Perdemos a final para o Santos, óbvio. O Santos tinha Ganso, Neymar, Elano. Tinha sido campeão, se não me engano, da Libertadores um ano antes. Era um
timaço fantástico. Não fui para o Santos no início, tudo dava errado, mas no final do ano, em novembro, fui para o Santos. Sonhando acordado. Não queriam me vender no Guarani. E faltando 3 rodadas para acabar o campeonato da Série B, o presidente me chamou e falou: Neto, eu sabia que ele não queria me vender. Nós vamos te vender para o Santos. E eu achava que era mentira dele. Eu falei: presidente, vai me vender agora em novembro? Nem acabou o campeonato ainda. Como assim? Não, vamos te vender porque nós não temos dinheiro para pagar o salário dos atletas. Eu vou te vender só para pagar os meninos. Porque se eu tivesse dinheiro no clube, eu não te venderia. E eu falei: coisa de louco, né? Tá bom, vamos ver se é verdade, né? Fui para Santos, fiz os exames, pisei no CT do Santos. Fiquei sem jogar ao final do ano, porque eu não podia jogar. Mas aquilo era fantástico, com um cara que estava em Francisco Beltrão um tempo atrás, que tinha parado de jogar, que o pai, a mãe e a esposa ajudaram a voltar a jogar, que jogava em clubes que não tinham salário, clube de 2ª divisão do interior do Paraná, estava pisando no Santos. Mérito meu? Nenhum sucesso daqueles que têm fé é mérito humano. Se você tem um pouquinho de mérito aí, é crer em Deus e crer em Jesus Cristo, só isso. Porque Deus, ele vai efetuando coisas em nossa vida, vai nos dando os dons e talentos, vai nos moldando para que a gente chegue aonde a gente nunca imaginou. E foi assim comigo. Perdemos a final para o Santos, fui para o Santos no final do ano. Começou 2013, comecei a jogar, aí depois Edu Dracena voltou, um grande jogador, um belo jogador, uma bela pessoa. Aprendi muito com ele, com o Durval. Os caras ganharam tudo. Eles ganharam tudo que tem no futebol. E aprendi muito com eles. E perdemos a final para o Corinthians, na Vila Belmiro, em 2013. E eu lembro que eu comecei a pensar: Senhor, perdemos de novo, será que sou eu? Eu vim para um time que é campeão. E começou 2014 e perdemos outra final para o Ituano, onde eu perdi o pênalti. Isso foi um peso muito grande, não para mim também, mas para minha família. Ninguém tem a noção do que é perder um pênalti numa decisão onde sua esposa e seus filhos estão vendo no estádio e toda a sua família está vendo no mundo inteiro. E você perdeu um pênalti. Eu cheguei em casa, até eu chegar do Pacaembu para minha casa, minha esposa muda no carro. Pegamos carona com um casal de amigo nosso, Bruno Pérez, que está na Roma, e a Camila, sua esposa. Quando abri a porta de casa, minha esposa e meus filhos choraram de um jeito que vocês não têm noção. O torcedor não tem noção. Minha esposa chorava e falava para mim, porque naquele momento, quando eu pisei no Santos, eu pensei: eu vou ser campeão, mas foi lá que eu ganhei o maior título da minha vida. Eu conheci Jesus e aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E o meu pastor, se não me engano, está aqui, pastor Carlos, queria que ele levantasse. Onde está o pastor Carlos? Meu pastor. Conheci Jesus Cristo através dele, através do Kleber, um missionário também que tem na igreja. Ganhou o maior título da minha vida. E minha esposa me perguntava: amor, chorando, por que você? Por que Deus permitiu isso, amor? Você é um cara dedicado, você é um cara que quer buscar no Senhor as respostas que a vida coloca, das perguntas. Você é um cara que busca o Senhor, você é um cara que busca treinar, você é um cara que trabalha, você é um cara dedicado. Quantas vezes, amor, eu te chamei para sair, vamos jantar hoje fora, você falou: não, vou ter que dormir cedo porque amanhã eu tenho um treino, porque eu tenho um jogo importante. Você sempre pensando lá na frente, e vai lá e você perde o pênalti, amor. Por que Deus está permitindo isso? O que Deus quer com isso? Eu falei: Simone, ó, na hora que eu perdi o pênalti,
o Espírito Santo falou para mim, eu estou no controle. Então, Simone, eu não vou ficar me perguntando por que eu. Deus vai usar alguma coisa no meio desse pênalti. E outra, Deus está no controle nas vitórias, Deus está no controle nas derrotas também. Eu não vou me perguntar o porquê, eu vou viver minha vida da mesma maneira. E hoje eu entendo que se eu não tivesse perdido o pênalti, eu não teria ido para a Chapecoense e não estaria aqui contando os milagres que Deus fez na minha vida. Aquele pênalti me tirou do Santos e eu me perguntei algumas vezes o porquê, mas hoje eu entendo que Deus tinha uma história na minha vida e Deus queria me usar aqui como testemunho vivo daquilo que Ele é capaz de fazer na vida do ser humano. E isso não é mérito do Neto, é mérito dele, porque o Senhor tem os meios dele para usar o ser humano. A gente lê na Bíblia aqui várias histórias de seres humanos, e você vê que em todas elas nenhum mérito é humano. Ou vocês acham que Davi foi o mérito dele ser o maior guerreiro da história? Quem leu sobre Davi sabe que ele nunca se preparou para ser um guerreiro. Aliás, os maiores guerreiros eram seus irmãos. Os irmãos de Davi eram fortes, viviam em batalhas. Davi, quando matou Golias, quando ele chegou para entregar, se eu não me engano, alimento para seus irmãos zombaram dele. Sai daqui, o que você está fazendo aqui, meu amigo? Mas Deus tornou ele o maior guerreiro da história, porque ele depositava toda a esperança dele no Senhor. E é assim comigo e com você. Deus faz coisas grandes e incríveis, não é para que você seja engrandecido, mas para que o nome dele seja reconhecido e engrandecido no meio de todos. Nós não temos méritos nenhum em nada. Mas eu perdi o pênalti e depois joguei contra a Chapecoense, quando eu estava no Santos, no Campeonato Brasileiro. E tinha um amigo em comum que faleceu no acidente, que era um grande amigo, um grande irmão em Cristo, Bruno Rangel. Ele estava na Chapecoense, eu no Santos, e falou comigo, Neto, o que você vai fazer ano que vem? Eu falei, rapaz, eu vou para outro time, eu perdi um pênalti aqui, rapaz, o pessoal não quer mais eu aqui não. Por que você não vem para cá, 2015? Vem para cá, rapaz, você vai ajudar a Chapecoense, rapaz, você é um jogador de qualidade, você vai ajudar a gente aqui, eu tenho certeza. Eu falei, ó, fala com o pessoal aqui, que eu não tô com uma proposta, talvez eu vá para a Itália, talvez eu vá para a Turquia, mas não tem nada concreto. Em fevereiro de 2015 eu fui para a Chapecoense. Passei janeiro desempregado. Meu pastor está aí que é de prova. Pastor, em fevereiro, quando eu fui embora, falou, Neto, em julho eu irei ver você. Em julho eu estarei com você lá em Chapecó. Eu falei, poxa, pastor, julho? Para fevereiro é muito tempo. Não, vai procurar uma igreja lá, vai viver em comunhão com os irmãos, mas eu vou te ver em julho. Pois bem, o pastor chegou num dia, no outro dia tinha um jogo contra o Vasco, ganhamos de 1-0, gol meu de bicicleta. É muito milagre, né? Ganhamos de 1-0 com um gol meu de bicicleta. Impossível, nem nos meus melhores sonhos eu sonharia que isso acontecesse num campeonato brasileiro. E vivemos um 2015 muito bom. 2016 renovei com a Chapecoense, permaneci lá, porque eu sabia que aquele time iria ser campeão estadual, eu tinha convicção, o time era muito bom. E eu pensava, eu vou fazer um grande campeonato estadual e depois vou para o brasileiro bem, porque esse time é muito bom. Jogamos o estadual. Antes de jogar a final, fiz uma cirurgia na cervical. Tomei uma pancada no jogo, caí sem os movimentos da perna, não entendi o porquê, o que estava acontecendo. Tinha um disco que tinha pegado no nervo, que pegou um pouco na medula, mas eu consegui ficar de pé, depois que eu fui para o hospital. Fiz o tratamento, tentei voltar a jogar, não conseguia. Quando chegou na final, fui vetado. Pensei, Senhor, eu perdi uma final no Guarani, na segunda divisão. Aí eu fui para a primeira divisão, perdi uma final. Para o Santos. Fui para o Santos, perdi uma final contra o Corinthians.
Aí no outro ano fui para a final, perdi um pênalti contra o Ituano. Senhor, esse ano que eu vou ser campeão, Tu permite isso, Senhor? E eu já era cristão, eu falava, por que comigo? Coloquei uma placa de titânio com 6 parafusos, tirei os discos que estavam danificados. No início era um disco, depois tive que tirar 2. Coloquei 2 discos artificiais e pensei, nunca mais jogo bola. Porque esse era o que provavelmente aconteceria. Consegui voltar ao futebol. Li na internet diversas vezes, jogador de futebol americano. Só jogadores de futebol americano fizeram a cirurgia que eu fiz. Nenhum atleta profissional até então, que eu reconheça, fez a mesma cirurgia que eu. E todos eles que fizeram a cirurgia que eu fiz não voltaram a ser atleta. Então eu pensei, eu não vou voltar a ser atleta. Acabou minha carreira. E um dia eu falei para minha esposa, Simone, se prepara porque 2016 acabou. Futebol para mim acabou. Deus vai me usar em outra área. E ela falou assim, amor, se Deus quiser que você volte, não há situação que impeça. Se for da vontade de Deus você jogar futebol, você vai voltar. Mas se não for da vontade de Deus, Deus vai abrir portas em outra área. E eu trabalho. E nós vamos viver felizes, porque isso é importante. Mas eu pensei, não, é importante para tu, porque eu sempre joguei bola. Eu sempre joguei futebol, vou ficar sem... Como é que eu vou fazer? Talvez eu fosse voltar em 2017, mas em 20 dias o sobrenatural de Deus começou a acontecer mais uma vez. Em 20 dias eu estava correndo em volta do campo. Em 1 mês e meio eu estava treinando com bola. Em 3 meses eu estava dentro de campo. Dentro de campo. Eu fiz alguns jogos muito bons, mas eu tinha um jogo contra o Cruzeiro. No Mineirão nós empatamos 0-0. Eu fui considerado o melhor em campo e eu não acreditava. Porque o Cruzeiro tecnicamente era muito melhor. Empatamos 0-0 e eu saí do campo pensando, isso é um sonho. Aqui no Mineirão isso é um sonho. Eu não ia mais jogar bola, como é que eu consigo fazer uma partida dessa? Porque o atleta ele tem noção quando ele está bem. Ele sabe quando ele está bem. Então eu penso, pô, o que está acontecendo? Voltei a jogar. Começamos a jogar, Sul-Americana ganhamos do Júnior Barranquilla, pegamos o São Lourenço, pensei, acho que aqui vai ser o divisor de águas. Pois bem, vencemos o São Lourenço, que é uma equipe considerada muito grande na Argentina, uma equipe que sempre dá trabalho para os brasileiros. Estamos na final do campeonato. Acho que todo mundo que gosta de futebol lembra daquela bola que o Danilo, nosso falecido Danilo, pegou com o pé. Antes do juiz acabar, faltando 10 segundos, eu lembro que eu fui para o meio campo, olhei para ele e já comecei a chorar ali. E aí veio um filme na minha cabeça. Deus, eu estava lá na Pavuna outro dia pensando em ser alguém como atleta. Eu cheguei a jogar no Santos e agora eu estou na Chapecoense, um time que é considerado pequeno, e eu vou para uma final de uma Sul-Americana, Senhor. Tu é maravilhoso demais. Eu não sou merecedor de nada disso. Meu Deus, outro dia eu fiz uma cirurgia, meu Deus. E eu ouvi de muitas pessoas que eu não iria voltar mais a ser atleta. Eu estou numa final de campeonato ainda esse ano. Senhor, Tu é um Deus do impossível. Obrigado, porque eu não sou merecedor. Tive 2 sonhos depois que fomos para a final. Pastor, me perdoe porque eu estou passando um pouquinho do tempo. Tive 2 sonhos. Tive um sonho, o primeiro deles, antes da viagem. Sonho que via minha esposa no céu. Sonhei que morria e entrava no céu. O céu, uma torre enorme, linda. E eu entrava no elevador que subia, demorava um tempo para subir. Quando abria a porta lá no último andar, o último andar era como se passasse das nuvens. Deus estava parado me olhando e falava, meu filho, quanto tempo eu te esperei aqui. E eu olhava a Deus e todos ali tinham formas humanas. E eu olhava a Deus e eu reconhecia Ele como Deus. E eu falava, Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui. Eu não lembrava quem eu era, eu não lembrava o que eu fiz, eu não lembrava qual era a minha profissão, não lembrava quem eu me relacionei. Mas eu sabia, ali era um lugar santo. Eu não era merecedor. E eu chorava de gratidão e de alegria. E falava, Deus, eu não sou merecedor, Senhor, eu não sou merecedor. Ele me levantava e ele falava, passava uma mulher,
de costa e ele falava assim: filho, essa mulher foi sua esposa na terra. A mulher que passava era Simone, minha esposa, do jeito dela, a fisionomia dela. Mas lá eu não reconheci ela. Dei um sorriso para ela, ela sorriu para mim. Não tive nem parâmetro de beleza para saber se ela era bonita ou não. Ela é linda e eu amo ela. Mas eu não consegui detectar ela como minha esposa, como a mulher linda que ela é. Amei ela porque eu pensei: rapaz, essa mulher me ajudou a estar aqui, Deus está falando. Mas eu não conheço ela não, mas... Pô, que bom, né? Sorri. Só não agradeci ela, mas falei: poxa, fiquei com gratidão. Acabou o sonho. Contei para minha esposa, acordei. Quando eu olhei para ela, a primeira coisa, eu me assustei. Falei: meu Deus, Simone, o que foi, amor? Eu sonhei com você agora, amor. Ela falou: sonhou? Sonhou comigo, amor? Foi: sonhei, mas eu não te reconhecia como nada. Ela: como é que é essa história aí, rapaz? Quase apanhei na cama. Imagine apanhar às 7 horas da manhã. Isso é uma... Falei: calma aí, deixa eu te contar bem certo esse sonho. Eu tive um sonho bíblico. Eu sonhei que estava no céu, que via Deus. Ela: você via Deus? Via. E passava você. E ele me mostrava você e falava que você foi minha esposa na terra e me ajudou a estar aqui. Só que eu não reconhecia você, Simone. E também você acha que não me reconhecia. Ela engoliu o sonho porque ela falou assim: você estava lá por causa de mim, viu? Se pensar em me largar, você sabe para onde você vai. E aí ela ficou um pouquinho melhor, né? Sabe como é que mulher é, né? Quem é casada que sabe o que eu estou falando. E depois tive o sonho do acidente. O sonho que estava no avião à noite. O avião desligava, caía. Eu acordava depois do acidente, no meu sonho. Conseguia sair pela porta de emergência e quando eu saía, todo ensanguentado, todo arrebentado, eu via que eu estava numa montanha à noite. E eu muito preocupado com todos que estavam dentro do avião, porque só eu levantei, então para mim aconteceu algo, muitos morreram ou estão vivos. Eu pensava: eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que procurar ajuda no meu sonho, só que eu não conseguia andar rápido porque eu estava completamente estourado. Eu conseguia ver muito sangue. Eu passava a mão, era muito sangue. E eu conseguia ver umas luzinhas lá embaixo, que era como se fosse uma cidade muito longe, mas eu pensava: eu vou caminhar até lá, vou pedir ajuda. E eu olhava para trás, via 4 sobreviventes vindo comigo. Eu falava: meu Deus, tem 4 pessoas vivas ainda. Eu tenho que buscar ajuda, só que eu não conseguia reconhecer quem estava vivo. E fiquei com muito medo, acordei, falei para minha esposa. Ela não quis me ouvir, porque ela disse que me viu tendo um sonho de madrugada e eu me tremia muito. Ela achou que fosse uma retaliação espiritual, algo desse tipo, mas eu queria contar para ela, ela só ouviu que eu caí do avião, né? Então eu não queria viajar contra o Palmeiras, que foi o primeiro jogo antes da viagem para a Colômbia. Mas eu tive que viajar. Quando desceu o avião em São Paulo, fiquei tranquilo, falei: ah, meu Deus do céu, isso é coisa da minha cabeça. Jogamos contra o Palmeiras, no outro dia eu comecei a pressentir que algo iria acontecer. Atrasou o voo, tudo começou a dar errado e eu mandei uma mensagem para minha esposa dentro do avião de São Paulo para Bolívia: Simone, ora por mim repreendendo meu pesadelo para que não aconteça. E mandei uma foto dela: estou indo para a viagem, beijo, amo vocês. E ela falou: te amo, preto, Deus te abençoe, não vai dar nada, Deus é com vocês. Eu não queria contar para meus companheiros, mas eu já tinha contado para minha esposa. Ela não ouviu, ela só ouviu a parte que eu caí do avião. Quando eu falei fiquei vivo, ela colocou a mão nos ouvidos. E pegamos o avião de São Paulo para Bolívia, tudo muito bem. Na Bolívia entramos no avião da Lamia, uma festa muito grande, todo mundo muito feliz, todo mundo no seu melhor momento, um conversando com o outro, uns brincando, uns vendo filme. E aí eu sentei bem no meio do avião, do lado do meu irmãozão em Cristo, Bruno Rangel. Na minha frente estava a Ananias e Gil. Atrás de mim, depois eu fiquei sabendo que o Fome e o Wallace estavam atrás de mim. Eu sentei bem na asa do avião. Eu falei para o Rangel: Rangel, vai ficar uma poltrona vaga aí, senta na janela, eu sento aqui, porque se eu sentar muito do lado de você, a gente é grandão, vai ficar dormindo um no ombro do outro, pega mal, né? Então, eu
Estou cansado, você também? Não, beleza, Netão. Começamos a conversar, depois descansamos, não conseguia dormir. Foi quando deu uma turbulência e eu fiquei meio angustiado e pensei, está chegando logo, meu Deus do céu. Eu olhei para o relógio que eu tinha no pulso e o avião desligou. O avião fez um barulho de... Cessou o barulho. Apagaram todas as luzes, acendeu a luz de emergência. E eu não queria acreditar. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Eu falei, é coisa da minha cabeça. O avião está descendo, não tem nada a ver. Maluquice. Olhei para a janela, vai acender a luzinha lá de fora, vai piscar, porque está descendo. Não acendia nada. E teve um momento que eu não escutava mais o barulho do avião, eu escutava o barulho do vento. Eu falei, acabou. Eu comecei a minha cabeça, meu coração a pensar, acabou. A vida é uma neblina. A vida é um sopro. Vai acabar assim? Por que vai acabar assim? Eu olhava para todos e falava, esses caras lutaram comigo até o final. Esses caras levaram o nome de um clube considerado muito pequeno, um clube que todos falavam, vai cair para a Série B. A gente já estava muito bem no Brasileiro. Um clube de uma cidade de 230 mil habitantes. Eu pensava, vai acabar assim, a gente está fazendo história. A gente quer ficar para a história. Foi aí quando eu clamei. Eu escutei o alarme dentro do avião, pi, 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 pi. E hoje, depois eu soube que é um alarme de aproximação, de colisão. Eu falei, Jesus, com muita aflição no meu coração. Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagres. Eu li na Bíblia que tu fez vários milagres. E eu não orei em nome de Jesus, eu orei diretamente para Jesus. Uma aflição tão grande que eu estava, que eu falei, Jesus, tu pode fazer esse milagre. Jesus, olha para a gente, Jesus, tem misericórdia da gente. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tu é o piloto desse avião agora. Mas mesmo eu clamando com a boca, eu não acreditava que fosse acontecer de eu estar vivo aqui hoje. E o avião bateu. E eu acordei. O avião foi no dia 28, o acidente. Eu acordei do coma 10 de dezembro. Sem saber onde eu estava, o que aconteceu, não lembrava de nada, não tinha lembrança de nada, nada. E minha esposa falou uma coisa interessante que eu me lembrei depois. Ela falou, a primeira palavra que você disse que eu não acordou foi, Deus esteve comigo o tempo todo. Você repetiu 2 vezes, Deus esteve comigo o tempo todo. E eu olhei para o médico me olhou, porque o tratado nosso era, não fala do acidente para o neto, porque senão ele morre. O coração dele está muito fraco também. Eu tive uma lesão que eu abri a cabeça. Esse corte ele se estende até aqui atrás, onde um ferro bateu, cortou, soltou a pele do osso, entrou terra no crânio. Eu tive fratura nos 2 punhos. Eu fui esmagado pelos ferros até os pulmões estourarem por dentro. Eu quebrei, achatei e rompi o ligamento da coluna. Eu rompi o tendão do joelho, eu rompi o cruzado posterior, estirei o cruzado anterior. Essa perna minha, ela tinha um rasgo do joelho até o tornozelo, onde meu osso estava exposto. Traumatismo craniano e tudo mais. E fiquei 8 horas sem socorro. Eu fui o último a ser resgatado. Minha esposa disse que já tinha dado a lista de mortos. Só tinham 5 sobreviventes. Já tinha dado busca encerrada quando me acharam. E tem uma história interessante de fé. Minha esposa foi muito usada por Deus, porque o pastor Carlos ligou para ela, depois que deu busca encerrada, depois que deu que não tinha mais chance, ele ainda esperou um tempo, porque ele queria ter palavras que pudessem ajudar ela naquele momento. Ele ligou e falou, Simone, filha minha, você tem que ser forte agora, você tem 2 filhos para cuidar. Isso tudo está no livro. Você tem 2 filhos para cuidar. Você tem que ser forte. Deus preparou o neto, deu um sonho para ele. Ela falou assim, pastor, eu não aceito nada disso. Meu marido está vivo. Vão achar ele. Eu não sei como, mas vão achar ele. Eu sinto que ele está vivo. E o pastor falou, neto, eu liguei depois que deu busca encerrada e bem depois ainda, porque eu falei, não, é o certo agora, não tem jeito. E ela não acreditou, falou, não aceito isso. Meu marido está vivo. Eu sinto isso.
E eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela esteve comigo nos momentos bons, nos momentos ruins. Ainda que eu tivesse paraplégico, ainda que eu tivesse numa cama vegetando, ela me amaria igual. Esse é um dos recados que eu tenho dado aqui, que eu quero dar para os casais. Valorizem a sua esposa. Esposa, valorize o seu marido. Porque nos piores e nos melhores momentos, são eles que vão estar do seu lado. Sua esposa, seu marido, valorizem. Você pode ter muitos amigos hoje aqui que dá tapinha nas suas costas, no seu melhor momento profissional, espiritual, sei lá. Mas quando você estiver lá embaixo, a sua esposa, é o seu marido que vai estar do seu lado, te apoiando. E foi muito difícil para mim. Acordei sem saber de nada. Eu lembro que eu falei para minha esposa, para o médico, falei, Deus esteve comigo o tempo todo, mas eu lembro que eu sei que eu vi alguma coisa, que eu escutei, que eu senti, que Deus apagou da minha mente. Hoje eu sei que eu lembro de eu falar, Deus esteve comigo o tempo todo, mas eu não lembro que eu vi. E glória a Deus por isso, porque Deus conhece o coração humano. Talvez se eu tivesse visto e lembrado, talvez eu pudesse me vangloriar de algo, talvez a soberba entrasse no meu coração. Então Deus sabe tudo, e eu glorifico o nome dEle, porque nos momentos bons e nos momentos ruins, e nos momentos maravilhosos, nos momentos péssimos da minha vida, Ele esteve comigo o tempo todo, me sustentou em todos eles. E pode ter certeza, meu irmão, você que está aqui hoje, está passando um momento ruim, Deus é contigo. As tuas pequenas derrotas de hoje são as grandes vitórias lá na frente. E depois que eu soube de tudo que aconteceu, que eu fiquei muito abalado internamente, depois de 3 dias me contaram toda a verdade, eu fiquei muito triste, abalado, me culpei, porque eu achei que eu devia falar alguma coisa. Meu pai e minha esposa falaram, não adiantaria você falar, você ficaria de fora do jogo, não ia deixar de ter uma final por causa do teu sonho. E se o avião cai e você não joga, você não tivesse, você ia se culpar pro resto da vida, se você não vai. E se você não vai e também não acontece nada, acabou sua vida profissional. Ninguém contrata um medroso que deixou de jogar uma final porque teve um pesadelo. Você fica marcado na história como o homem mais medroso que já existiu no futebol. E antes de vir para o Brasil, eu tive uma notícia que me surpreendeu mais e mais. E eu pude ver que os cuidados de Deus comigo foram muito maiores do que eu pensava, do que eu via. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. E o médico falou para mim, Neto, nós queremos te falar uma notícia aqui, que nós chegamos a uma conclusão. Pode falar, doutor. Nós sabemos que você ficou vivo foi algo muito superior. A medicina, a gente aqui não vai ter explicação. Quem sobreviveu foi muito superior. Você então, Neto, ficou sem socorro muito tempo. A gente sabe que foi algo divino. Mas um dos motivos de você estar vivo foi a placa que te tirou da final no estadual. Mas como assim, doutor? Como assim? Você e o Foma, na hora que o avião quebrou, o Rafael Renzo e os 2 da tripulação ficaram lá em cima na montanha. O Alan Ruschel foi jogado para fora. Você e Foma desceram com o avião, onde todo mundo morreu. E você bateu a cabeça 1 milhão de vezes, porque você cortou a cabeça, tirou do couro, você reconstruiu o nariz, a sua orelha ficou pendurada. E Neto, você tomou um ponto na pálpebra, um ferro pegou na sua pálpebra, você não ficou cego, cara. É inacreditável. Como é que algo rasga a sua pálpebra e você não fica cego? Ou seja, você bateu a cabeça 1 milhão de vezes, você desceu no liquidificador junto com Foma. Mas você tinha uma placa que limitou o teu movimento do pescoço e você não quebrou o pescoço, porque se você quebra ali, morre na hora. Não, e é inacreditável o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, irmão. É inacreditável o que Deus faz. Muitos aqui que cresceram na vida
passaram grandes tormentas e venceram com a ajuda de Deus, é claro, com a direção de Deus. Nada de ruim nessa vida é para acabar com a gente. Tudo de ruim, toda tribulação, tudo aquilo que muitas vezes parece que não tem solução, aquilo ali é para nos ajudar lá na frente. Hoje eu consigo entender que Deus prepara o povo dele para as grandes bênçãos. Deus quer preparar cada um de nós aqui. Mas Ele quer preparar cada um de nós aqui não só para a bênção que nós recebemos aqui. Jesus Cristo morreu por mim e por você para que você pudesse ter livre acesso ao Pai. Esse Jesus que eu falo não é um Jesus que não é apalpável. Ele é um Senhor, mas Ele é um amigo. Ele disse que nós seríamos chamados de amigo. Esse Jesus que eu falo não é um Jesus da minha imaginação. É um carne e osso. Porque Ele veio, se fez homem como todos aqui. E quando Ele ressuscitou, Ele não foi embora deixando o seu corpo terreno. Ele foi com corpo, com osso, com sangue. Ele vive hoje. Vive para sempre. Um dia nós encontraremos Ele. Hoje, a nossa mente limitada só imagina como Ele seja. Mas Ele é real. Viva para Cristo. Não viva só uma vida mesquinha, terrena, não. Vem aqui nesse templo e eu fico com o coração muito grato a Deus, porque o púlpito é um lugar santo. Eu sei que Deus está presente nesse lugar. E você sabe disso também. Então venha buscar Deus naturalmente. Não busque só o sobrenatural de Deus, porque eu vou ser sincero para você. Eu não quero só o sobrenatural de Deus, eu quero o Deus natural. Eu quero Ele como amigo, eu quero Ele lado a lado. Ele é um amigo, Jesus é meu amigo, é seu amigo, Ele morreu por você. Que amor maior que esse? Esse é um amor verdadeiro, esse amor é eterno. Viva uma vida para Cristo. Viva pensando na eternidade, porque essa vida aqui é passageira demais, eu sou prova viva disso. Eu achava que tinha acabado para mim, mas não acabou não. E a Bíblia diz, e a minha maior segurança hoje, eu posso falar, mas se você tivesse morrido, Neto, se você tivesse morrido, Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se eu tivesse morrido, eu estaria vivo. Estaria do lado de Cristo, no paraíso. Jesus falou para o bandido na cruz, é o bandido que se arrependeu, hoje mesmo estará comigo no paraíso. É para lá que eu e você vamos, se Jesus não voltar até lá. Mas tem um versículo que me marcou muito, está em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A minha vida hoje em dia, e já era no passado assim, não tem sentido se não tiver Cristo. E a vida de vocês também não terá sentido se não tiver Cristo. Viva com Ele, para Ele e por Ele. Porque você pode ser muito abençoado aqui nessa terra. Cada um tem suas tribulações, cada um tem uma bênção diferente do outro, mas a maior bênção preparada por Deus está lá na eternidade. É para lá que eu quero ir e é para lá que eu quero que vocês vão também. Porque Deus fez vocês merecedores, eu e você. Nós não somos merecedores, mas Ele entregou o Filho para que nós tivéssemos merecimento, porque Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. Amém?